Havia dias em que o fazendeiro sentia que a vida finalmente havia encontrado um ritmo suportável. Não era abundância, não era luxo, não era triunfo diante dos homens, mas era paz. Uma paz simples, construída com escolhas difíceis, silêncio e fidelidade. Naquela manhã, ele caminhava pela propriedade observando o trabalho começar. Os rostos eram outros. As conversas também. Havia respeito onde antes havia medo. Havia confiança onde antes existia tensão. Ele sabia que nada daquilo era coincidência. Era fruto de um coração transformado. Mas o passado não desaparece apenas porque o presente mudou. Enquanto verificava um carregamento próximo à estrada, o fazendeiro percebeu um homem parado à distância. Não era alguém conhecido. Não usava roupas de trabalhador local. Estava ali, imóvel, observando a fazenda como quem encara um lugar que carrega memória. O fazendeiro sentiu um leve incômodo, algo difícil de explicar. Não era ameaça. Era reconhecimento, ainda que inconsciente. O homem se aproximou devagar. Cada passo parecia calculado, não por medo, mas por peso emocional. Quando ficou a poucos metros, seus olhos encontraram os do fazendeiro, e naquele instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. O fazendeiro sentiu o coração acelerar. Aquele olhar. Ele conhecia aquele olhar. Anos haviam passado, mas certas marcas não se apagam. O silêncio constrangedor se instalou entre os dois, pesado como terra molhada depois da chuva. Bom dia, disse o homem, com a voz firme, porém contida. O fazendeiro demorou alguns segundos para responder. Bom dia, respondeu, finalmente. Nenhum dos dois disse o nome do outro. Não era necessário. O passado estava ali, em pé, respirando diante deles. O homem foi o primeiro a quebrar o silêncio. Não sabia se devia vir, disse. Mas algo me trouxe até aqui. O fazendeiro engoliu em seco. Sua mente foi imediatamente levada a um dia distante. Um dia de raiva. De decisões injustas. Um dia em que ele havia expulsado alguém sem ouvir, sem compaixão, sem misericórdia. José. O nome ecoou dentro dele como um trovão silencioso. José havia sido mais que um trabalhador. Tinha sido leal, silencioso, justo. E, ainda assim, foi tratado como descartável quando mais precisou. Faz muito tempo, disse o fazendeiro, tentando manter a voz firme. Tempo suficiente para mudar muita coisa, respondeu José. Não havia acusação explícita em seu tom. Mas também não havia esquecimento. Eles caminharam alguns passos juntos, afastando-se da estrada. O fazendeiro sentia cada passo como se estivesse atravessando camadas do próprio passado. Ele queria dizer algo. Pedir perdão. Explicar. Mas as palavras não vinham. José observava tudo com atenção. A fazenda. As pessoas. O clima. Algo estava diferente. E ele percebia isso. Ouvi falar de você, disse José. Disseram que não é mais o mesmo homem. Essa frase foi como um espelho diante do fazendeiro. Não sou, respondeu com sinceridade. Mas não posso apagar o que fui. José assentiu lentamente. Eu também mudei, disse. A dor ensina, mesmo quando não queremos aprender. Houve um silêncio profundo entre os dois. Um silêncio que não pedia pressa. Um silêncio que permitia a verdade. O fazendeiro sentiu os olhos marejarem. Não por culpa apenas, mas por compreensão tardia. Ele percebeu que aquele reencontro não era acaso. Não era coincidência. Era consequência. Nada do que acontece depois de uma transformação é aleatório. Eu pensei muitas vezes naquele dia, confessou o fazendeiro. E em tudo que deveria ter feito diferente. José o olhou com atenção renovada. Eu pensei também, disse. Não com raiva, mas tentando entender por quê. O fazendeiro baixou a cabeça. Porque eu era cego, disse. Cego pelo orgulho. Pelo medo. Pela necessidade de controle. José respirou fundo. Aquela resposta não apagava o passado, mas revelava algo raro, verdade. Naquele instante, o fazendeiro sentiu algo diferente no coração. Não era alívio. Era responsabilidade. Ele entendia agora que a justiça divina não chega apenas para corrigir circunstâncias, mas para confrontar consciências. E José não havia voltado para cobrar. Havia voltado para revelar. O céu observava aquele encontro em silêncio. Porque quando o passado retorna, não é para destruir quem mudou. É para confirmar se a mudança é real. Eles se sentaram sob a sombra de uma árvore antiga,
a mesma onde anos antes trabalhadores descansavam após longas jornadas. O lugar parecia ter guardado memórias demais para ser apenas um ponto de descanso. O fazendeiro sentiu o peso simbólico daquele momento, como se o passado tivesse escolhido exatamente aquele cenário para voltar à tona. José permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando o movimento da fazenda. O barulho distante de ferramentas, vozes baixas e passos cuidadosos criavam contraste com a tensão silenciosa entre os dois. Quando você me mandou embora, começou José, com voz firme, porém controlada, eu achei que tinha perdido tudo. O fazendeiro fechou os olhos por um breve momento. Cada palavra era justa. Não havia exagero. Não havia dramatização. Eu não tinha para onde ir, continuou José. Nenhuma reserva. Nenhuma explicação. Apenas a sensação de ter sido descartado como se nada do que fiz importasse. O fazendeiro sentiu o peito apertar. Eu sei, disse, com a voz embargada. E não há desculpa para isso. José o olhou diretamente. Pela primeira vez, havia algo mais que neutralidade naquele olhar. Havia vulnerabilidade. Eu fiquei com raiva, confessou. Não vou mentir. Rezei pedindo justiça. Não vingança, justiça. Essa palavra pairou no ar. Justiça. O fazendeiro respirou fundo. E encontrou? Perguntou, quase num sussurro. José demorou a responder. Encontrei processo, disse, finalmente. Dor primeiro. Solidão depois. E silêncio, muito silêncio. Ele fez uma pausa longa. Mas foi nesse silêncio que comecei a ouvir coisas que antes eu ignorava. O fazendeiro entendeu imediatamente. Deus, disse. José assentiu lentamente. Eu queria respostas, continuou. Mas recebi direção. Não entendi na hora. Mas hoje sei que aquele dia, apesar de injusto, foi um ponto de virada. O fazendeiro abaixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. E eu fui o instrumento da sua dor, disse. Foi, respondeu José, sem rodeios. Mas não foi o autor do meu destino. Essa frase atravessou o coração do fazendeiro como uma lâmina de verdade. José se levantou, caminhou alguns passos e olhou o campo ao longe. Voltei porque ouvi que você havia mudado, disse. E porque senti que precisava fechar algo que ficou aberto. O fazendeiro se levantou também. Se você voltou buscando reparação, disse, eu estou pronto para assumir o que for necessário. José se virou lentamente. Não voltei por dinheiro, respondeu. Voltei por verdade. Houve um silêncio profundo. O tipo de silêncio que separa arrependimento superficial de transformação real. O fazendeiro respirou fundo e falou com firmeza. Então eu vou dizer a verdade. Eu te feri quando não tinha o direito. Usei minha posição para esmagar alguém mais fraco. E isso me custou mais do que eu podia imaginar. José ouviu sem interromper. Hoje, continuou o fazendeiro, se Deus me deu uma segunda chance, foi para não repetir isso. E se você permitir, eu gostaria de reparar, não como patrão, mas como homem arrependido. José manteve o olhar firme por alguns segundos. Depois, sua expressão suavizou. Naquele momento, o fazendeiro compreendeu, o reencontro não era sobre passado apenas. Era sobre alinhamento. Deus havia trazido José de volta não para cobrar, mas para confirmar que a transformação era verdadeira. O clima entre os dois mudou depois daquela conversa. Não porque o passado tivesse sido resolvido por completo, mas porque agora havia verdade onde antes existia silêncio. O fazendeiro sentia isso em cada gesto, em cada olhar trocado com José. Algo invisível havia sido realinhado. Eles caminharam juntos pela propriedade. José observava com atenção os detalhes, a organização simples, os trabalhadores sendo tratados com respeito, as decisões tomadas sem gritos ou humilhação. Nada parecia espetacular, mas tudo revelava mudança. As coisas estão diferentes, comentou José, com sinceridade. Precisavam estar, respondeu o fazendeiro. Eu também precisei mudar. José assentiu, mas não respondeu imediatamente. Havia algo que ele ainda não havia dito. Algo que parecia pesar em seu silêncio. Você disse que voltou para fechar algo que ficou aberto, lembrou o fazendeiro. O que exatamente isso significa? José respirou fundo antes de responder. Significa que eu precisei decidir se deixaria o passado me definir, ou se permitiria que Deus usasse para algo maior. O fazendeiro sentiu um arrepio discreto. Aquela resposta não era comum. Havia propósito ali. Eles pararam próximos a um celeiro antigo, reformado recentemente.
O sol da tarde entrava pelas frestas de madeira, iluminando partículas de poeira no ar. O ambiente parecia preparado para uma revelação. Depois que saí daqui, começou José, eu passei por lugares difíceis. Trabalhei para pessoas injustas. Dormi em lugares onde ninguém me chamava pelo nome. Mas em cada lugar, eu me lembrava de algo que aprendi aqui, mesmo no dia em que fui mandado embora. O quê? Perguntou o fazendeiro, surpreso. A responsabilidade, respondeu José. Eu vi como o poder pode ferir quando não é guiado por Deus. E decidi que, se um dia tivesse alguma autoridade, faria diferente. O fazendeiro sentiu o peso daquela confissão. E teve? Perguntou. José assentiu. Aprendi. E fui colocado em posições que nunca imaginei. Não por mérito apenas, mas porque Deus estava me ensinando algo maior do que a dor. O fazendeiro percebeu, naquele instante, que José não havia voltado por acaso. Havia algo em movimento além do reencontro. Hoje, continuou José, eu trabalho com pessoas que procuram parcerias justas. Gente que não quer crescer explorando. Gente que entende que prosperidade sem justiça não se sustenta. O coração do fazendeiro acelerou. Você está dizendo que... Começou. Estou dizendo que talvez a justiça de Deus não esteja aqui para punir, disse José, mas para reposicionar. Houve um silêncio reverente entre os dois. O fazendeiro sentiu os olhos marejarem. Deus não apenas havia restaurado sua fé. Estava agora trazendo de volta alguém que ele havia ferido, não como vítima, mas como instrumento de restauração. Se você permitir, disse José, quero fazer negócios com você. Não como empregado. Como parceiro. O fazendeiro ficou sem palavras. Ele se lembrou da oferta que havia recusado meses antes. Rápida. Tentadora. Injusta. Agora, diante dele, surgia algo completamente diferente, uma oportunidade construída sobre reconciliação. Eu não mereço isso, disse o fazendeiro. José sorriu de leve. Nenhum de nós merece, respondeu. Mas Deus não trabalha com mérito. Trabalha com propósito. Naquele instante, o fazendeiro compreendeu algo profundo. A justiça divina não se limita a corrigir erros. Ela transforma vítimas em pontes. Dor em direção. Passado em ferramenta. E o reencontro com José não era o fim de uma história. Era o início de algo que só poderia ser construído depois do arrependimento. A proposta de José permaneceu no ar mesmo depois que eles se afastaram do celeiro. Não foi recusada. Não foi aceita. Foi deixada em silêncio. E, naquele silêncio, o coração do fazendeiro começou a ser confrontado de uma forma ainda mais profunda do que antes. Ele passou o restante do dia trabalhando mecanicamente. As mãos se moviam, o corpo obedecia, mas a mente estava distante. A oferta não parecia tentação, como as anteriores. Também não parecia um escape fácil. Pelo contrário, carregava um peso diferente, o peso da responsabilidade emocional. Aceitar José como parceiro significava mais do que um acordo comercial. Significava permitir que alguém que ele havia ferido ocupasse agora uma posição de igualdade. Significava descer mais um degrau no orgulho. Significava abrir mão do controle total. E isso ainda doía. Naquela noite, o fazendeiro demorou a dormir. Caminhou pela casa simples, tocando objetos que haviam sobrevivido à sua queda. Cada canto parecia testemunha de quem ele havia sido, e de quem ainda precisava aprender a não ser. Sentou-se à mesa, abriu a Bíblia, mas não leu. Apenas deixou a mão repousar sobre as páginas abertas. Senhor, falou em voz baixa, eu pedi restauração, mas isso parece humilhação outra vez. O silêncio respondeu. Não como ausência, mas como espera. Na manhã seguinte, José voltou cedo. Não com pressão. Não com expectativa. Apenas com a mesma serenidade do dia anterior. Eu percebi que você ficou pensativo, disse. Se preferir, não precisamos falar disso agora. O fazendeiro respirou fundo. Não, respondeu. Precisamos. Eles caminharam até a parte mais alta da propriedade, de onde se podia ver quase toda a terra. O lugar tinha algo de simbólico. Dali, anos atrás, o fazendeiro costumava planejar expansões, calcular lucros, decidir destinos. Quando eu te mandei embora, começou, eu não pensei em você. Pensei em mim. Em proteger meu nome. Meu poder. Minha imagem. José ouviu sem interromper. Hoje, quando você me oferece parceria, continuou o fazendeiro, eu percebo que meu coração ainda tenta se defender. Não por falta de fé,
mas por medo de perder o pouco controle que me resta. José assentiu lentamente. Eu entendo, disse. Porque eu também precisei aprender a confiar de novo. Ele fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Mas deixa eu te dizer algo com sinceridade, continuou. Se Deus me trouxe de volta, não foi para ocupar um lugar que é só seu. Foi para dividir um peso que você não deveria carregar sozinho. Essa frase caiu como uma verdade inevitável. O fazendeiro sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de forma dolorosa, mas necessária. E se eu falhar de novo? Perguntou. José olhou para ele com firmeza tranquila. Então falharemos juntos, respondeu. Mas não sozinhos, e não longe de Deus. Naquele instante, o fazendeiro percebeu algo que nunca havia compreendido antes. A justiça divina não apenas restaura relacionamentos, ela redefine liderança. Liderar não é dominar. É confiar. É dividir. É servir. Mas nem todos ao redor estavam prontos para isso. Mais tarde, alguns trabalhadores comentaram em voz baixa sobre a presença constante de José. Havia curiosidade. Havia desconfiança. Alguns lembravam do passado. Outros temiam mudanças. O fazendeiro percebeu que aceitar José não seria apenas uma decisão pessoal. Seria um posicionamento público. Um testemunho vivo de que a mudança era real e visível. Naquela tarde, sozinho novamente, ele se ajoelhou no campo. Se isso vem de ti, orou, prepara não só o caminho, prepara meu coração. E, mais uma vez, o céu permaneceu em silêncio. Mas não porque não estivesse agindo. E sim porque o próximo passo exigiria algo ainda mais profundo do que arrependimento. Exigiria a entrega completa. A decisão ainda não tinha sido anunciada, mas o peso dela já se fazia sentir em cada gesto do fazendeiro. Havia algo diferente em seu olhar naquela manhã. Não era medo. Não era arrependimento. Era consciência. A consciência de que o próximo passo não poderia mais ser dado em segredo. Ele sabia que, por anos, construiu sua autoridade sobre silêncio e imposição. Agora, teria que reconstruí-la sobre verdade e humildade. Os trabalhadores começaram a se reunir no pátio central, como faziam nos tempos antigos, quando o fazendeiro ainda comandava tudo com voz firme e postura distante. Muitos estranharam o chamado. Não havia emergência. Não havia ordem urgente. Apenas um convite. José chegou pouco depois, discreto como sempre. Cumprimentou alguns com respeito. Outros desviaram o olhar. Havia memórias que ainda ardiam. Quando o fazendeiro subiu no pequeno degrau de madeira, todos se calaram. O vento passava pelas plantações, e o silêncio que se formou parecia mais pesado do que qualquer discurso. Eu chamei vocês aqui, começou, porque chegou o momento de falar algo que eu evitei por anos. Alguns trocaram olhares. Outros cruzaram os braços. Esta fazenda foi construída com trabalho duro, continuou, mas também com erros meus. Erros que feriram pessoas. Um desses erros está aqui diante de vocês, e o nome dele é José. Um murmúrio percorreu o grupo. José manteve o olhar baixo, mas o corpo ereto. Anos atrás, prosseguiu o fazendeiro, eu expulsei daqui sem justiça. Não ouvi sua versão. Não procurei a verdade. Usei minha posição para proteger meu orgulho. Ele respirou fundo. Hoje, não estou aqui para me justificar. Estou aqui para confessar. A palavra ecoou. Confessar. Não pedir desculpas de forma vaga. Não suavizar o passado. Confessar. José não perdeu só o emprego, disse, perdeu dignidade. E isso foi culpa minha. O silêncio agora era absoluto. Alguns trabalhadores sentiram um nó na garganta. Outros, pela primeira vez, enxergaram o fazendeiro não como autoridade, mas como homem. Deus me quebrou para que eu pudesse enxergar, continuou, e se Ele está me dando uma chance de reconstruir, eu não farei isso escondendo o que fui. Então, olhando diretamente para José, ele disse, se você aceitar, eu quero que saiba que esta fazenda nunca mais será governada como antes. José levantou o olhar. Havia emoção, mas também prudência. Eu não voltei por posição, respondeu, voltei por obediência. Essas palavras tocaram algo profundo no grupo. O fazendeiro assentiu. Por isso, diante de todos, declarou, eu reconheço José como alguém digno de confiança. E mais do que isso, como alguém a quem eu devo honra. Alguns ficaram chocados. Outros emocionados. Era algo impensável anos atrás. Mas a justiça divina raramente se manifesta de forma confortável. A partir de hoje, continuou,
decisões não serão tomadas apenas por mim. Responsabilidades serão compartilhadas. E quem não estiver disposto a caminhar nesse novo tempo, será livre para seguir outro caminho. A coragem daquelas palavras custava caro. José percebeu que aquilo não era encenação. Era entrega. Após a reunião, muitos se aproximaram. Alguns pediram perdão a José. Outros apenas ofereceram um aperto de mão sincero. Mas nem todos reagiram bem. Um pequeno grupo se afastou, incomodado. Pessoas que se beneficiavam do antigo sistema. Pessoas que viam na mudança uma ameaça. O fazendeiro notou. E sentiu o alerta no espírito. Mais tarde, sozinho novamente, ele caminhou até o campo onde havia se ajoelhado dias antes. Eu fiz o que precisava ser feito, murmurou, mas sei que isso não será o fim da prova. O vento soprou com mais força, como se confirmasse. Porque quando a verdade é revelada, ela não apenas cura. Ela expõe tudo o que ainda precisa ser tratado. E o maior teste ainda estava por vir. A mudança havia sido declarada, mas ainda não havia sido aceita. A reunião no pátio deixou marcas visíveis, e não apenas nos que se emocionaram. Enquanto alguns sentiram alívio, outros começaram a alimentar um desconforto silencioso, daqueles que não se manifestam de imediato, mas se organizam nas sombras. Nos dias seguintes, o clima na fazenda mudou. Não havia mais gritos, nem imposições, mas havia algo novo: tensão. Um tipo de tensão que nasce quando o velho sistema percebe que está perdendo espaço. José sentiu isso antes de qualquer um. Pequenos olhares atravessados, conversas interrompidas quando ele se aproximava, tarefas sendo deliberadamente mal executadas. Nada explícito, nada que pudesse ser facilmente confrontado. Mas tudo era intencional. O fazendeiro também percebeu. E isso o colocou diante de uma prova inesperada: manter sua decisão ou recuar para preservar a falsa paz. Certa tarde, um problema surgiu no armazenamento da colheita. Parte dos grãos havia sido mal acondicionada, e a perda poderia ser grande. Um dos supervisores antigos se adiantou em acusar. Isso começou depois que as decisões passaram a ser divididas, disse, autossuficiente para que outros ouvissem. Antes, isso não acontecia. O silêncio se instalou. José estava presente. Poderia ter se defendido. Poderia ter explicado. Mas permaneceu calado. O fazendeiro sentiu o impulso antigo subir. A vontade de encerrar a discussão rapidamente, apontar um culpado, restaurar o controle. Por um instante, quase cedeu. Mas lembrou-se da oração no campo. Respirou fundo. Vamos analisar os fatos, disse com calma. Não vamos procurar um bode expiatório. A expressão do supervisor se fechou. Está defendendo ele? Provocou. Estou defendendo a verdade, respondeu o fazendeiro. Seja ela qual for. A investigação revelou algo incômodo. O erro havia sido proposital. Uma tentativa clara de sabotar a nova liderança e desacreditar José. Quando isso veio à tona, ninguém comemorou. Porque a verdade, quando aparece, dói. O fazendeiro chamou o responsável. Você trabalhou comigo por muitos anos, disse. Eu confiei em você quando confiava em poucos. E agora confia nele, retrucou o homem, amargo. Um homem que foi embora daqui humilhado. José deu um passo à frente. Eu não voltei para tomar o lugar de ninguém, disse com firmeza contida. Voltei porque Deus me trouxe. Essas palavras encerraram a discussão. O homem foi dispensado. Não por vingança, mas por escolha. A justiça divina não humilha, ela remove o que impede a cura. Naquela noite, o fazendeiro se sentiu exausto. Não fisicamente, mas espiritualmente. Percebeu que fazer o certo exigia mais energia do que viver no erro. Sentou-se novamente com José. Eu pensei que o mais difícil fosse pedir perdão, confessou. Mas estou vendo que manter a mudança é mais pesado. José sorriu, cansado, mas sincero. Obediência contínua sempre custa mais do que arrependimento momentâneo. Essa frase ficou gravada. Nos dias seguintes, mais desafios surgiram. A colheita não respondeu como esperado. O clima mudou. A terra parecia resistir. Alguns começaram a murmurar. Será que essa mudança agradou mesmo a Deus? O fazendeiro ouviu. E, pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Não de perder dinheiro, mas de ter interpretado mal a vontade divina. Numa madrugada silenciosa, saiu sozinho até o limite da propriedade. O céu estava fechado. Nenhuma estrela visível. Se eu estiver errado, disse em voz baixa,
me corrige. Mas não me deixe voltar a ser quem eu era. E, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Ele sentiu paz. Não alívio. Não resposta imediata. Paz. A certeza de que a justiça divina não se manifesta para agradar homens, mas para alinhar corações. E o teste que se aproximava não seria sobre colheita, nem sobre liderança. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação que não podia ser ignorada. A fazenda continuava funcionando, as tarefas eram cumpridas, os trabalhadores chegavam e partiam, mas algo parecia fora do lugar, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo apenas para que cada erro, cada dúvida e cada pensamento fossem sentidos com mais intensidade. A colheita, que deveria avançar, começou a apresentar sinais preocupantes. Não era um desastre imediato, mas uma sequência de pequenas perdas que, somadas, despertavam o medo. O solo, antes generoso, parecia exigir mais do que esforço humano. E, quando a terra começa a resistir, o coração do homem também é provado. O fazendeiro caminhava pelos campos todas as manhãs. Tocava a terra, observava as folhas, sentia o vento. Não era mais o gesto de quem controla, mas de quem intercede. Ele havia aprendido que trabalhar sem Deus era fácil. Confiar em ele quando tudo parecia falhar era outra história. José acompanhava de perto, mas em silêncio. Ele também sentia o peso daquele momento. Sabia, no íntimo, que a prova não era apenas do fazendeiro. Era dele também. Voltar àquele lugar significava enfrentar memórias que ainda doíam, e agora, além disso, lidar com a possibilidade de que tudo desse errado outra vez. Certa tarde, um mensageiro trouxe notícias ruins. Um fornecedor antigo havia rompido o acordo, temendo a instabilidade da fazenda. Outros começaram a se afastar, não por falta de confiança no trabalho, mas por medo do futuro. Isso nunca acontecia antes, comentou um dos trabalhadores mais antigos. Mesmo nos piores anos, as portas permaneciam abertas. O fazendeiro ouviu, mas não respondeu. A verdade é que ele também pensou nisso. Antes, quando agia com dureza, as coisas fluíam. Agora, tentando fazer tudo da maneira correta, parecia que tudo conspirava contra. Naquela noite, ele se ajoelhou novamente. Mas dessa vez, não havia palavras elaboradas. Senhor, disse apenas. E parou. O silêncio foi profundo. José, do outro lado da casa simples, também orava. Sua oração era diferente. Não pedia prosperidade. Pedia direção. Se eu voltei para ser pedra de tropeço, murmurou, me mostra. Eu não quero ocupar um lugar que não me pertence. 2 homens, 2 histórias, uma mesma espera. No dia seguinte, uma notícia ainda mais difícil chegou. Uma praga começava a se espalhar em parte da plantação. Não era algo fora de controle, mas exigiria recursos, tempo e fé. E o que faltava naquele momento era exatamente isso: recursos e tempo. Os murmúrios voltaram. Talvez Deus não esteja aprovando essa mudança, disseram alguns. Talvez o passado tenha sido melhor do que pensávamos, disseram outros. O fazendeiro sentiu a pressão aumentar. Pela primeira vez, alguém sugeriu abertamente: talvez seja a hora de rever certas decisões. Ele sabia o que aquilo significava. Rever significava afastar José. Rever significava retomar o controle absoluto. Rever significava negar tudo o que havia sido confessado. Ele pediu tempo. Caminhou até o campo mais distante, onde ninguém costumava ir. Ali, longe de olhares e opiniões, deixou cair as defesas. Eu não quero negociar com a verdade, disse em voz alta. Mas também não sei até onde consigo ir sem te ver agir. O vento soprou forte, dobrando as plantas. Era como se a própria criação participasse daquele momento. Quando voltou, encontrou José sentado, aguardando. Eu sei o que estão dizendo, disse José, antes mesmo de ser questionado. E se a minha presença estiver pesando sobre você? Não termine essa frase, interrompeu o fazendeiro. Porque isso não é sobre você. É sobre mim, e sobre Deus. José permaneceu em silêncio. Mas preciso ser honesto, continuou o fazendeiro. Eu nunca estive tão tentado a voltar atrás quanto agora. José respirou fundo. Às vezes, disse, Deus permite que tudo fique difícil justamente quando estamos fazendo certo, para que não reste dúvida de quem sustenta. Essas palavras não trouxeram alívio imediato. Trouxeram responsabilidade. E a verdadeira prova ainda não havia se revelado completamente. Porque, quando Deus permanece em silêncio, não é ausência. É preparação. A crise, que até então caminhava em silêncio,
finalmente se revelou sem máscaras. O que antes eram pequenos sinais agora se tornava impossível de ignorar. A praga avançava mais rápido do que o previsto. Parte da colheita precisaria ser sacrificada para evitar perdas maiores. O prejuízo seria significativo, talvez irreversível. O fazendeiro reuniu os trabalhadores mais próximos. Não havia como suavizar a realidade. Vamos perder uma parte grande da produção, disse, com a voz firme, mas pesada. Não por descuido, mas porque a terra está passando por algo que não controlamos. Alguns abaixaram a cabeça. Outros suspiraram, derrotados. E se perdermos tudo? Alguém perguntou. A pergunta ficou no ar. José observava em silêncio. Por dentro, sentia um conflito crescer. Ele sabia que aquela situação colocaria o fazendeiro diante da maior tentação de todas, culpar alguém. E, no fundo, sabia que esse alguém poderia ser ele. Naquela noite, o fazendeiro não conseguiu dormir. Caminhou pela casa escura, sentindo o peso de cada decisão tomada desde que escolheu mudar. Pela primeira vez, pensou seriamente no custo daquela obediência. Se eu tivesse mantido o controle como antes, murmurou. Mas interrompeu o próprio pensamento. Sabia que aquela frase era perigosa. Ao amanhecer, José pediu para falar com ele. Não havia urgência no tom, apenas sinceridade. Eu preciso ser honesto, disse José. Se a fazenda cair, muitos vão apontar para mim. Eu consigo viver com isso. Já vivi antes. O fazendeiro sentiu o impacto daquelas palavras. Você não deveria ter que carregar isso, respondeu. Talvez não, disse José. Mas talvez esse seja o preço da restauração. O fazendeiro desviou o olhar. A verdade era dura demais. Se você achar que eu devo ir, continuou José, eu vou. Não por ressentimento, mas para que você não volte atrás na sua fé por minha causa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão. O fazendeiro caminhou até a porta, olhou para os campos e sentiu o coração apertar. Pela lógica humana, aquela era a solução mais fácil. Remover José, acalmar os ânimos, recuperar a confiança de fornecedores, talvez salvar parte da estrutura. Mas ele sabia. Sabia que aquela decisão não seria apenas estratégica. Seria espiritual. Se eu te mandar embora agora, disse lentamente, eu estarei dizendo a Deus que só confio em Ele quando tudo vai bem. José não respondeu. E eu já fiz isso antes, continuou o fazendeiro, com a voz embargada. Não vou repetir. Ele se virou. Você fica. José fechou os olhos por um instante. Não em alívio, mas em reverência. Então vamos até o fim, disse. Naquele mesmo dia, uma nova notícia chegou. Um credor antigo apareceu exigindo pagamento imediato de uma dívida antiga, contraída antes da queda do fazendeiro. Se não fosse quitada, parte da propriedade poderia ser tomada judicialmente. Agora não era apenas a colheita. Era a terra. O fazendeiro sentou-se no chão, ali mesmo, diante de todos. Não houve discurso. Não houve força. Apenas exaustão. Eu não sei mais o que fazer, confessou. José se ajoelhou ao lado dele. Apenas confie. Aquela imagem marcou os trabalhadores, o antigo homem poderoso agora no chão, e o homem antes humilhado ao seu lado, não em acusação, mas em intercessão. Naquela noite, algo mudou. O fazendeiro sentiu, pela primeira vez desde o início da crise, que não estava sozinho. Não porque tudo iria dar certo, mas porque sua fé havia chegado ao ponto onde não dependia mais do resultado. O amanhecer daquele dia não trouxe respostas imediatas. Não houve sinal no céu, nem notícia inesperada logo cedo. Tudo parecia exatamente como estava na noite anterior. E, ainda assim, havia algo diferente no ar. Não era esperança ingênua. Era quietude. Uma quietude que só existe depois que o coração já decidiu confiar, independentemente do resultado. O fazendeiro acordou antes do sol. Sentou-se à beira da cama simples e permaneceu em silêncio por longos minutos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não começou o dia fazendo contas, planejando perdas ou tentando prever cenários. Apenas respirou. José também estava acordado. Caminhava lentamente pelos arredores da casa, observando o campo ainda coberto pela névoa da madrugada. Ele sabia que aquele dia seria decisivo, mas não tentava antecipar o que viria. Aprenderá, ao longo da vida, que Deus raramente age de acordo com a ansiedade humana. Pouco depois, os trabalhadores começaram a chegar. Havia cansaço nos rostos. Alguns traziam resignação, outros desconfiança.
A crise prolongada havia drenado não apenas recursos, mas ânimo. O fazendeiro reuniu todos novamente. Não para dar ordens, não para anunciar soluções, mas para algo inédito. Antes de começarmos o trabalho, disse: eu preciso dizer algo. Todos se calaram. Eu não tenho garantias, continuou. Não tenho promessas humanas para oferecer. Mas tenho convicção de que fizemos o que era certo diante de Deus. Ele olhou ao redor. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir, está livre. Não vou segurar ninguém pelo medo. Ninguém se moveu. José observava em silêncio, percebendo algo que os números não mostravam. A liderança havia sido restaurada não pela força, mas pela verdade. No meio da manhã, um visitante inesperado apareceu. Um homem simples, vestido sem ostentação, pediu para falar com o fazendeiro. Disse apenas que vinha por indicação. O fazendeiro o recebeu sem expectativas. Fiquei sabendo da situação, disse o homem, direto. E também fiquei sabendo da mudança que aconteceu aqui. O fazendeiro esperou. Eu represento um grupo que investe em propriedades agrícolas, continuou. Mas não é só sobre dinheiro. Buscamos lugares onde há integridade. José percebeu o coração acelerar. Aquilo parecia a resposta, mas ainda era cedo. Antes de qualquer conversa, disse o fazendeiro, preciso ser honesto. Esta fazenda está endividada. Parte da colheita foi perdida. Não posso prometer retorno rápido. O homem sorriu levemente. Se eu quisesse garantias, não estaria aqui, respondeu. Estou aqui porque ouvi histórias. Histórias de alguém que mudou. Essa frase atravessou o ambiente como uma lâmina suave. Ainda assim, continuou o visitante, não tomo decisões sozinho. Preciso ver com meus próprios olhos. Eles caminharam pela propriedade. O homem fez perguntas, observou detalhes, ouviu trabalhadores. Alguns falaram com cautela. Outros, com sinceridade surpreendente. Nunca vimos o patrão assim, disse um deles. Antes, ele mandava. Agora, ele escuta. O visitante assentiu, pensativo. Enquanto isso, José foi chamado por um trabalhador aflito. Parte da plantação que parecia perdida apresentava sinais inesperados de recuperação. Não era um milagre instantâneo. Era algo gradual, mas real. José correu para avisar o fazendeiro. Ambos observaram em silêncio. Não celebraram. Apenas agradeceram em silêncio. No final da tarde, o visitante se preparava para ir embora. Preciso refletir, disse. Dou uma resposta em breve. Não houve frustração, nem euforia. Naquela noite, o fazendeiro e José sentaram-se lado a lado, olhando o céu que finalmente revelava estrelas. Seja qual for o resultado, disse o fazendeiro, eu sei que não voltarei atrás. José sorriu. Então a justiça já se manifestou, respondeu. Mesmo que ninguém mais veja. Mas o céu ainda tinha mais a revelar. Porque quando Deus age, ele não resolve apenas a crise. Ele transforma o testemunho. E o último ato ainda estava por vir. A resposta não veio imediatamente. E isso, por si só, já era parte da obra. Porque naquele ponto da jornada, o fazendeiro já não precisava mais de sinais urgentes. Algo dentro dele havia sido definitivamente alinhado. Na manhã seguinte, o sol nasceu forte, iluminando os campos de um jeito diferente. Não era apenas luz. Era clareza. O fazendeiro caminhou entre as plantações, observando cada detalhe com olhos que não buscavam mais lucro, mas propósito. José o acompanhava em silêncio. Você percebeu? Perguntou o fazendeiro, parando diante de uma área que antes parecia condenada. José assentiu. A terra está reagindo, mas o mais importante não é isso, respondeu. O Senhor também reagiu. O fazendeiro sorriu, não com orgulho, mas com humildade. Pela primeira vez, eu não tenho medo de perder, disse. Porque já perdi o que precisava perder, quem eu era. Pouco depois, o visitante retornou. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe documentos, propostas e, mais importante, uma postura respeitosa. Tomamos uma decisão, disse. Vamos investir na fazenda. Não apenas financeiramente, mas estruturalmente. Vamos reerguer o que foi perdido. O fazendeiro ouviu em silêncio. Não comemorou. Não se exaltou. Mas existe uma condição, continuou o homem. Queremos que José participe oficialmente da gestão. O fazendeiro olhou imediatamente para José. Seus olhos se encheram de lágrimas. Isso nunca deveria ter sido tirado de você,
disse. E agora, diante de Deus e dos homens, eu reconheço, essa fazenda só faz sentido se caminharmos juntos. José respirou fundo. Anos de dor, rejeição e silêncio passavam diante de seus olhos. Mas não havia rancor. Apenas redenção. Eu aceito, respondeu. Não como alguém que venceu, mas como alguém que foi curado. A notícia se espalhou rapidamente. Trabalhadores, vizinhos, fornecedores. Todos ficaram sabendo não apenas da recuperação da fazenda, mas da transformação do homem que a liderava. Alguns se aproximaram pedindo conselhos. Outros pedindo perdão. Outros apenas observando, tentando entender como alguém que perdeu tudo conseguiu se levantar de forma tão diferente. Naquela noite, o fazendeiro fez algo que nunca havia feito antes. Reuniu todos novamente. Esta fazenda não é mais um símbolo de poder, disse. É um testemunho. Um testemunho de que a justiça de Deus não destrói, ela restaura. Ele respirou fundo. Eu errei. Fui injusto. Feri pessoas. E Deus poderia ter me abandonado. Mas escolheu me confrontar, me quebrar e me ensinar. Olhou para José. E ele fez isso trazendo de volta aquele que eu tentei apagar da minha história. O silêncio foi interrompido por lágrimas. Não de tristeza. De entendimento. O fazendeiro então se afastou, caminhou até o mesmo campo onde tantas vezes se ajoelhou, e ali, de pé, falou como quem entrega tudo. Senhor, nada aqui é meu. Tudo é teu. E, naquele momento, a justiça divina se completou. Não como um espetáculo. Não como vingança. Mas como restauração. Porque Deus não escreve histórias para exaltar fazendas, riquezas ou posições. Ele escreve histórias para salvar corações. E se você que ouviu essa história chegou até aqui, saiba. Não importa quão fundo alguém tenha caído. Não importa quão grande tenha sido a injustiça. Quando existe arrependimento verdadeiro, Deus sempre escreve um novo capítulo. Talvez você esteja vivendo uma perda agora. Talvez tenha sido injustiçado como José. Ou talvez precise reconhecer que foi injusto como o fazendeiro. Seja qual for o seu lugar nessa história, uma coisa é certa. A justiça de Deus nunca falha. Ela pode tardar aos olhos humanos, mas sempre chega no tempo exato. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse momento.